Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando para todo o Brasil, diretamente dos estúdios Abner Saron, o Pod Abner. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu já vou olhar quem está por aqui. A correria. Eu acho que eu vou colocar mais tarde essa live, porque eu fico tendo que correr muito para chegar a tempo. Olha aqui, nós já temos aqui... Olha, já... Aqui tá aparecendo 30 pessoas online já, olha aí. Sejam muito bem-vindos, não esquece de deixar o like, galera. Deixa o like, apesar de que esse vídeo ele vai ser editado ainda, e aí vai voltar. Mas deixa o like que é importante para que durante a live mais pessoas recebam, beleza? Wagner Filho já mandou uma mensagem aqui, salve. Sempre por aqui, Leda Santos, boa noite. Marcando presença, boa noite Leda Santos, boa noite Rodrigo Albuquerque. Rodrigo Albuquerque é novo, hein? É novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E deixa o like também, por favor. Também temos aqui Fábio Antônio, sempre por aqui também. E Trioche Ricardo, beleza? Salve Trioche Ricardo, salve todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre tretas na comédia. Não só na comédia, né? Tretas na comédia. Tretas de Fiuk. Olha que assunto super importante pra gente, super relevante. Mas é pra rir, né? Pra gente se divertir um pouco também. Vocês também tem que ter mais... Tem que levar na esportiva mais. E temos também... Hoje teremos também... 38 reagindo à situação do nosso amigo Monark, que não é nada fácil. A situação do Monark não é nada fácil. Eu não sei se vocês sabem, mas fez altas revelações aí que chocaram o Brasil. É algo muito importante também, eu acho que cabe a gente ver, entender, porque isso pode estar acontecendo na sua família e você não sabe. Vamos começar falando sobre Ceará, mas eu acho que a gente precisa entender primeiro o contexto, galera. Do Emerson Ceará, tá? A gente vai assistir um vídeo aqui mostrando meio que um resumo do que aconteceu, pra gente entender o que está acontecendo, porque esse assunto voltou à tona. Você que não sabe o que está acontecendo, Emerson Ceará é um comediante muito famoso, tá? Não é um comediante pequeno. É um comediante grande no nicho dele, que é da carniça. Todo mundo sabe que é da carniça. Quem sabe, quem conhece o Emerson Ceará sabe, e ele mesmo fala que é carniça, ele gosta da carniça. Então, ele só fala coisas que no stand-up, a Judy Carter, ela... Vocês também não vão saber, né? Não é todo mundo que vai saber quem é a Judy Carter. Enfim, ele é um cara do nível do Matheus Ceará. Todo o Ceará, com exceção do Pânico, é nesse nível aí, ele gosta da carniça. Eu acho que tem muito a ver com o Nordeste, coisa e tal, a galera ali, né, que gosta mais da bagunça. Então ele fala essas coisas assim, mas apesar dele ser cristão e conservador, apesar dele ser cristão e conservador, ele fala muita coisa. Apesar dele ser cristão e conservador, ele fala muita coisa que um cristão e conservador digamos que não necessariamente apoiaria, tá? E nem aplaudiria. Porém, os cristãos e conservadores têm aplaudido também. Têm assistido ele e têm aplaudido, tá? Então, dentro desse contexto, vocês entenderam mais ou menos qual é o humor dele, que provavelmente você não conheça ele se você não curte esse estilo de humor. Mas o Emerson Ceará é um cara muito grande. É um cara que, pelo menos por trás, o pessoal fala muito bem. Por trás dele, o pessoal fala muito bem, pelo menos que eu ouço. Mas que ele sofreu um baque muito grande. E aí eu vou entrar aqui agora numa questão séria, tá ligado? Que é o seguinte: quando você fechar qualquer negócio, qualquer coisa que vai envolver dinheiro, tá? Hoje em dia não existe mais isso de amizade de não, porque a amizade é muito importante, o cara é muito meu amigo, ele jamais vai fazer isso comigo. Hoje em dia, lá atrás existia isso. Um aperto de mão, uma confiança aqui, uma confiança ali. Hoje em dia, o que existe tá assinado o contrato? Tem um papel provando? Se tem, tá tudo certo. Se não tem,
muito provavelmente você vai ter problema. Então, vai fechar qualquer coisa, R$ 10 o contrato por mês. A gente não tá ganhando nada, a gente vai investir, a gente vai botar dinheiro, ninguém tá ganhando nada. Papelzinho, assina. É o mesmo que tá assinando um papel higiênico. Porque também não é garantia de nada. Porém, você tem que ter o papel. Você tem que ter a assinatura de alguma coisa, tem que ter uma prova. E um documento, outra até para deixar claro, não é nem por desconfiança. Não, na verdade é por desconfiança também. Mas você precisa ter para você também ficar todos os lados ficarem cientes do que cada um vai fazer. De qual é a obrigação de cada um. Para depois não chegar e falar, porque se eu fizer isso, ele descumpriu porque eu fiz isso aqui, sendo que... Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês têm que ter, pô. Vocês têm que ter isso. Vocês têm que ter em mente que ninguém é obrigado a ser igual a você, sabe? Ter os mesmos valores que você, seguir aquilo que você tá falando, seguir aquilo que você acha. Entendeu? Você tem que entender que as pessoas são falhas. As pessoas são falhas. Quem não é falho? Então hoje nós vamos falar sobre Emerson Ceará e Felipe Mosca, agora começando, nessa treta que eles estão envolvidos, porque o que aconteceu? Eu vou resumir rapidinho para vocês que não conhecem o Emerson Ceará. Emerson Ceará é um comediante cearense, por isso Emerson Ceará. Quando vocês verem ele, vocês vão entender por que também do Ceará, tá? Vai ser bem fácil de você entender. E o Mosca é o outro cara que eu não sei de onde é, eu acho que também é do Ceará. E eles dois tiveram uma treta porque eles eram muito amigos, montaram um programa juntos. O Emerson Ceará, na verdade, deu uma oportunidade para o Mosca, que eu acho que era de outra cidade, não sei se era do Ceará, a gente vai ver aqui no vídeo. E o Emerson Ceará abriu as portas para ele, entendeu? Arreganhou, vamos colocar assim, arreganhou as pernas para ele. Aí ganhou as portas para ele, colocou ele para trabalhar junto, deu oportunidade, ele não era conhecido, ele não era ninguém, tá? E ele chegou e colocou o Mosca em evidência. Deu uma oportunidade do Mosca ter uma carreira que muitos comediantes que estão aí há muito tempo não têm. E o Emerson Ceará deu essa oportunidade para o Felipe Mosca. E o que acontece é que, pelo visto, não havia o contrato, não havia nada muito bem definido. Pelo visto, era um negócio meio amador, meio na confiança, na amizade. Quem nunca fez nada na confiança, na amizade com amigo e se deu mal? Ou que você pensava, tem essa também. Ninguém é obrigado a achar a pensar como você está pensando. Então, muita gente às vezes você tá achando uma coisa, aí a pessoa tá vendo de outra forma, e aí você se decepciona. Ela vai lá e tome em você. Olha o Monark aí. O Monark também é um assunto que a gente vai falar hoje. Que ele achou que estava tudo certo, que estava tudo bem, que ia dar tudo certo, e aí foram lá e fizeram o que fizeram com ele. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje também. Então vamos começar com o Emerson Ceará, pra gente se lembrar que amigo, por mais amigo que seja, negócio tem que ser certo, tem que ser direito. No papel, cada um sabendo o que vai fazer. Pelo visto não tinha isso, era amizade total, era feito nas coxas. E agora existe um impasse muito grande entre eles dois. É triste de ver isso, porque a gente sempre torce pelo sucesso dessas pessoas, dos comediantes, coisa e tal. E infelizmente não foi o que aconteceu. Muito bem. Vamos tentar entender tudo o que está acontecendo com Emerson Ceará e Felipe Mosca. E para quê? Para que a gente possa julgar. Que o que a gente gosta de fazer na internet? Julgar. Não é isso? Qual o sentido da internet se a gente não puder julgar os outros? Se a gente não puder criticar, julgar. Essa é a graça da internet. Ou eu tô falando alguma besteira aqui, ou todo mundo que tá aqui nesse chat, todo mundo que tá aqui nessa live, não gosto de julgar ninguém.
Você tá aqui porque você quer julgar. Essa é a realidade. Você tá aqui pra ver o sangue, ver treta. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver o que tá acontecendo, o que aconteceu com eles e qual desfecho que isso vai tomar, tá? Nesse canal muito bom aqui chamado Não Adivinho. Vamos lá. Felipe Mosca decidiu quebrar o silêncio e revelou novos detalhes sobre a treta que praticamente acabou com a sua carreira. No início de 2026, o rompimento entre ele e Emerson Ceará pegou todo mundo de surpresa. Os dois estavam crescendo juntos, mas a parceria terminou cercada por acusações de fofoca, trairagem, dinheiro, quebra de confiança e até uma polêmica envolvendo senhas de redes sociais. Na época, Emerson apresentou sua versão, mostrou supostas provas e conquistou o apoio da maioria do público. Mosca foi duramente cancelado, perdeu praticamente toda a sua renda e desapareceu dos holofotes. Só que agora ele voltou a falar sobre o assunto e contou uma história bem diferente. Segundo Felipe, pessoas invejosas teriam inventado e descontextualizado situações para colocá-lo contra Ceará. Ele também explicou a confusão das senhas, disse ter provas do que afirma e revelou se ainda existe alguma possibilidade de reconciliação. Mas será que essa nova versão consegue mudar tudo que o público acreditou até agora? Vamos conferir o que o Felipe Mosca revelou, se desta vez ele conseguiu convencer alguém de que foi injustiçado. Eu sou o Marcelo Milos, depois a vinheta eu te conto. Isso aí é uma coisa que acontece, tá? Isso é um problema que acontece quando você não tem tudo no papel, quando você faz só na amizade, nas coxas, leva nas coxas, entendeu? Então, assim, ficar falando disse no disse porque me disse que não disse, como é que fala? Disse que me disse, né? Diz que me disse, é fofoca, pô, ele fez isso comigo, e aí o que acontece? Se você dá muita opinião de um lado, depois eles voltam a ser amigos e quem fica mal é você, tá? Se você dá muita opinião, você conhece eles, tá ali no meio da briga dos amigos, depois fica mal pra você, igual namoro. Às vezes termina e fala mal pra caramba da... Seu amigo chega e fala mal pra caramba dela, porque, pô, a menina é mal vacilona, não sei o quê, pá. Aí quando você é isso mesmo, eu sempre notei. Eu sempre reparei isso. Aí depois ele pega e volta com a menina e, pô, a gente vai casar. E aí como é que você fica? Entendeu? Você fica mal com os dois. Então assim, não adianta. Em briga de amigo assim, não se mete. Tá ligado? Ah, só quem é de fora que escolhe um lado. Quem é amigo tem que ficar ali, ó, velho, eu não sei, vocês deviam se acertar, tem que fazer o apaziguador ali, o isentão. Aí sim você tem que ser isentão. A menos que seja uma coisa muito descarada, né? Mas nesse caso aí eu não sei se é tão descarado assim. Vamos ver isso agora. Deixa eu perguntar, você tá no grupo? Quê? Ainda não? Tá, então faz o seguinte, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, QR Code na tela, pra você acessar e entrar lá no nosso grupo do Zap, tá? Onde eu e o Tom Dimas estamos ensinando você a como começar a faturar na internet, beleza? Não se preocupe que você não vai apresentando a sua versão da história. Vamos lá. Bom, a briga entre os humoristas Emerson Ceará e Felipe Mosca estourou no final de janeiro de 2026 e acabou provocando o fim repentino da parceria que os dois mantinham no projeto e podcast aí chamado A Magia do Boteco. E o pior é que a treta aconteceu justamente no melhor momento da dupla. Os dois estavam crescendo cada vez mais, conquistando público, ganhando aí destaque na internet. Por isso, o rompimento teve tanta repercussão, né, com cada um apresentando a sua versão da história e o público escolhendo ali qual humorista ia defender. Na época, a gente fez aí um vídeo completo contando todos os detalhes dessa briga, né, que realmente foi séria, mas resumindo toda essa confusão, né, os principais motivos do desentendimento envolveram acusações de fofoca, quebra de confiança, trairagem, ganância financeira e até disputa pelo controle das senhas das redes sociais. O que é que o Felipe fazia? Ele era responsável pelo meu AdSense do YouTube, pelo meu canal. Então quem subia os vídeos era ele. Meu canal e colocava monetização. Quem trabalha com o YouTube sabe, tem a ferramenta YouTube Studio. Tem um aplicativo chamado YouTube Studio que você entra lá e você vê quanto deu cada vídeo em dinheiro, quanto deu. Então chegava nos bares e falava, ó, quanto o Ceará tá ganhando aqui, ó. Tu acha justo? O Ceará ganhar desse tanto de dinheiro e eu não ganhar, eu quero metade disso aqui. É justo? Eu carrego o canal nas costas. Palavras do rapaz. Isso não foi a pessoa que me falou. Foram várias pessoas que me falaram. Isso aqui é um mal de você não ter contrato também, entendeu? E especificando o que cada um tem que fazer. É isso que vai acontecer. O cara vai chegar, em algum momento, o cara vai achar que ele tá fazendo, ele tá ganhando menos do que o que ele merece. Que ele tá fazendo mais do que o que ele ganha pra fazer. Agora, depende também, né? Se o cara ganha, por exemplo, 50 mil no YouTube e aí paga 2.500 pro cara fazer... Paga 2.500 pro cara fazer tudo, aí, pô... Aí a gente tem que dizer que realmente, né? O cara tá sendo... Não é nem explorado, ele tá sendo estudado. Porém, se isso está
No contrato, aí que entra o papel, galera. Tem que ter o papel. Give me the paper. Como é papel? Give me... E como é papel em inglês? Give me paper. Give me paper. Give me the contract. Give me contract. Give me contract. Entendeu? Tem que ser assim, pô. Negócio de, não, mas acredite na minha palavra. Aí você vai... Aí diz, ó, deu errado no Charlie Brown Jr. E tinha papel, hein? Charlie Brown Jr. tinha papel, até onde eu sei. Deu errado no Charlie Brown Jr. Deu errado num bar de comédia chamado Comedians em São Paulo. Os sócios viviam querendo cair na mão um com o outro, mas tinha papel. Como tinha papel, ninguém pôde fazer nada, entendeu? Ninguém pôde, vou processar. Não tinha papel, meu amigo. Tá do papel. Deu errado com Sandy Júnior. Sandy Júnior deu errado? Isso? Acho que deu, né, também. Enfim, se não tiver papel, velho, é muito difícil o negócio dar certo, o negócio andar e as pessoas respeitarem. Quando tiver, o papel ele serve justamente para limpar merda. Literalmente. Não, porque aqui, ó, tem aqui, ó, o papel tá escrito aqui no papel, ó. Deu merda, ó, mas tá escrito aqui no papel, ó. Essa é a sua função, é isso que você vai ganhar. Ou seja, não vai dar merda pra nenhum dos dados. Você limpa a merda, começou a dar merda, lê no papel, o papel vai lá e limpa. Tá tudo certo. Só que o que acontece? Eles ficaram, não, porque amizade, eu gosto muito dele. Não sei o que. 2 cabas feio. Tá ligado? Fazendo o trabalho. Eu não sei porque eu falei feio, não tinha necessidade. Eu peço desculpas aqui, não tinha necessidade. É porque eu vi a imagem aqui, aí foi espontâneo. Mas não tem nada a ver, tá ligado? São bonitos, 2 rapazes bonitos. Também não tem por que eu falar que é bonito, tá ligado? Fica até estranho isso. Falar, homem ficar dizendo que outro homem é... Isso aí é também estranho. Isso é uma bicha. Não pode também isso aí, entendeu? Então, vamos voltar pro vídeo, porque já tô perdendo aqui a linha. Tô falando besteira já. Vamos concentrar. Eu carrego o canal nas costas. Antes do Ceará me conhecer, o Ceará só era um comediante de stand-up. Só era um comediante de stand-up. Hoje o Ceará tem um podcast. Por causa de quem? De mim. Palavras do Felipe. Pois bem, eu conversei com esse cara na sexta. Aí tem outro amigo nosso que trabalha com a gente, também, como o do Felipe também, que não sabe, eu chamei pra conversar. Falei, fulano, isso acontece, fulano, acontece, cara. O tempo todo. Isso acontece o tempo todo. O que o Felipe falava nas costas? Sem eu, o Ceará não tem o show solo. Sem eu, o Ceará não tem piada. Depois que Ceará publicou um vídeo contando o seu lado da história, o Mosca, ele também resolveu se pronunciar, divulgou um vídeo bem longo, apresentando a sua versão dos acontecimentos. Não tinha como é que cara, não tem como, era uma publicidade incrível, só que essa minha ausência deu espaço. Deu espaço, pessoas se aproximaram tanto dele Olha a quanto voz de do mim, cara, velho. assim, pessoas que no nosso convívio deixavam bem claro, assim, que não tinham credibilidade, nem com ele, e bem pouca comigo, assim, e usaram dessa bem pouca, e começaram a dizer que eu disse que alguém disse. Disse que alguém disse que disseram. Isso aí é pra uma amizade tão bem construída, eu acho que é muito pouco. No geral, a maioria das pessoas acabou ficando do lado do Emerson Ceará. Ele realmente pareceu mais convincente, né? Até porque teria sido o traído nessa história e ainda apresentou possíveis provas aí de como tudo teria acontecido. Além disso, pessoas que trabalham com os dois também saíram em defesa do Ceará, tá? O que deixou a situação do Felipe ainda mais difícil de explicar. Quem quiser entender melhor essa história por completo, né? Assiste o nosso vídeo que a gente lançou, tá? Vou deixar aqui na descrição também, que aí lá a gente explica tudo certinho, tá? Com mais detalhes a gente mostra ali as outras falas aí dos dois também sobre o assunto. Bom, depois de toda essa confusão, Ceará, que já era bastante popular, né, havia anos, ele continuou normalmente com seus projetos. Já Mosca, que estava começando a ficar mais conhecido, acabou sendo meio que cancelado, né, deu uma sumida, pelo menos isso aí pro grande público. É claro que ele continuou nas redes sociais dele também, mas é meio nítido, meio óbvio que ele deu uma apagada aí em todo aquele hype que ele vinha tendo junto com o Ceará no podcast deles, né. Mas agora ele voltou a aparecer, né, e tá retornando. É isso, essa é a questão. O Emerson Ceará também, ele já é consolidado, bicho. Ele é um comediante, se eu não me engano, ele tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, bicho. Ele tem, no YouTube também, ele tem uns 2, 3 milhões de inscritos no canal dele. O cara já é uma máquina de view, de like, de show. Ele tá consolidado no Brasil, no nicho dele. O problema é que o outro não. E o outro tava se achando importante demais pelo... que o Ceará falou aqui,
O outro tava se achando importante demais pro que tava ganhando. Tô ganhando muito pouco. Ah, porque eu tô triste, eu tô ganhando muito pouco, então isso eu tenho que ganhar mais. Se acontecer não. Aí se lascou. Se lascou por isso, pô. Você tem que ser humilde. Geralmente, quando você tá começando, e tudo na vida é assim, tá? Quando você tá começando, você começa a ganhar menos. Você começa, geralmente, dando mais do que recebendo. Lá ele. Mas você começa, geralmente, dando mais do que recebendo. Você começa, geralmente, trabalhando mais e ganhando menos. Se você não entendeu isso ainda, você não sabe o que é a vida. Me desculpe, mas você não sabe o que é a vida. Ai, estou deprimido. Entendeu? Porque quem sabe o que é a vida nunca vai achar que vai começar e vão valorizar, você vai ganhar o que você merece. Não é assim. Mesmo o Emerson Ceará, eu tenho certeza que ele mesmo deve pensar em alguns momentos: caramba, velho, era pra eu estar ganhando muito mais do que eu tô ganhando agora. Porém, ele chegou num nível tão grande e como tá satisfazendo as necessidades dele, o que ele recebe, ele tá recebendo muito, lá ele, mas ele tá recebendo muito. Chega um momento que o cara fala assim: não, beleza, mas pelo menos eu tô desfrutando, eu tô tendo isso aqui, ó. Pô, mas eu tô ganhando muito. Mas com certeza ele deve ir pra alguns shows, não todos, claro. Aí é soberba também. Mas ele deve ir pra alguns shows que ele deve falar assim: pô, velho, tô ganhando muito pouco porque era pra eu estar ganhando. Era pra eu estar ganhando muito mais. Ó pra isso, ó o show que eu vim aqui, era pros caras estarem me pagando muito mais. Não devia ter feito esse desconto. Com certeza. E todo mundo que trabalha muito sabe que a vida é assim. Sabe que dinheiro não é de graça. E sabe que vão ter momentos que você vai achar que você não vai, na verdade, ser remunerado exatamente no valor que você merecia. Mas como é o seu trabalho, você quer entregar o melhor. Então você não fica reclamando, você vai lá e faz. Essa é a galera que cresce. O cara, pelo que o Emerson Ceará fala aqui, o Mosca, ele tava meio que achando já assim: eu já tô... Tipo, o cara nem se consolidou ainda. Nem é gigante ainda do tamanho do projeto. O projeto é maior do que ele. Tá? O projeto ainda era maior. O projeto não é maior do que o Ceará. O Ceará tá aí. O Emerson tá aí. A vida seguiu pra ele. O outro não. O outro agora tá tendo que correr atrás pra tentar se reerguer. Por quê? Porque o projeto era maior do que ele. Então, ele nem era do tamanho do projeto ainda e já tava achando que tinha que ganhar mais. Pelo que o Ceará falou aqui. Ou seja, deu merda. Se o Emerson quiser se manifestar também, tá? Quiser falar com a gente aqui também, ele pode falar. Tá aberto aqui, tá? Tá aberto. Porém, o Emerson não, o Mosca. Se o Mosca quiser falar aqui com a gente, tá aberto aqui, tá? O Emerson Ceará, melhor ainda. Mas o Emerson Ceará não tem porquê. O que eu falei, a vida dele seguiu. O Mosca, se ele quisesse falar aqui, tá aberto. Porque assim, a verdade é que o Emerson tá com a carreira consolidada. É um cara que tá bem. E o Mosca não. E o Mosca nem era do tamanho do projeto ainda e tava querendo se tornar independente ou ganhar mais, ou achando que ele era maior do que o projeto. O Emerson Ceará tirou ele e provou que não, que ele nem do tamanho do projeto era ainda. E já estava querendo ganhar mais, como se ele fosse o responsável pelo sucesso do projeto. Não, não é que não seja importante, entendeu? Todas as mãos são importantes. Pegou mal isso aí, hein? Todas as mãos não. Toda mão de obra, todo trabalho, todo colaborador em qualquer coisa é importante. Tá? Mas ele ainda não era do tamanho do projeto para querer ganhar mais e coisa e tal. Quem estava bancando tudo era o Ceará. O próprio nome dele. A sua carreira com mais força. Tanto que ele foi convidado por um episódio lá do Ticaracaticast, onde ele voltou a falar sobre o rompimento com seu ex-amigo. Hoje, com mais tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu, Felipe apresentou novamente o seu lado da história, mas será que dessa vez ele conseguiu ser mais convincente, pelo menos, nos seus argumentos? Porque eu lembro que na época ele mais contou a história de vida triste dele do que ele se defendeu mesmo nas acusações. Durante o Ticaracaticast, o Carioca puxou esse assunto. Ele lamentou o que aconteceu, revelou que chegou a tentar ajudar na época e abriu espaço pro Mosca contar o que realmente teria acontecido. Eu tentei ajudar de alguma forma. Sério? Que legal, Sim. cara. Porque eu fiquei triste com vocês terem se separado. Foi um baque absurdo, né? Eu fiquei triste, cara, porque eu acho que vocês combinam Ornava tanto. muito, E às né? vezes,
Galera fala demais, e você quer... Você sabe como que é, né? Então, mas aí tá difícil. O que aconteceu, cara? Por que, porra, eu não queria que vocês... Puta que pariu. Eu fiquei triste com a separação de Eu costumo vocês. dizer, cara, que ninguém ganhou nada com a minha saída. Ninguém ganhou nada. Nada. Sabe o que é nada? Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Se você parar pra ver, tipo assim... E até agradecer vocês pelo espaço. Porra, chegou um convite daqui pra vir. Eu fiquei de cara demais. Por que você ficou de cara? Não, como assim? Você é nosso amigo, o Emerson também. Não, amém. E a gente aqui não tem nada a ver com isso. Não tem. Você vê que ele tá viajando, né, velho? Tá viajando. Ninguém ganhou nada. Velho, o Emerson Ceará, a vida dele seguiu. Ele continua gigante. Eu vi os reels dele esses dias aí no Instagram. Tava batendo milhões de views. Os últimos reels dele bateram milhões de views. Ele colocou outros caras. Tá fazendo o show do Magia do Boteco, que é o podcast que eles tinham. E continua só crescendo, velho. Quem tá tendo que se virar é o Mosca. É o Mosca que tá tendo que se virar. Então ele deveria ter... Foi o tipo... Pra mim, na minha opinião, tá? O Mosca pode se manifestar, falar sobre isso aqui. Ele tem um espaço aberto, já que a gente tá falando dele aqui também. Mas assim, pra mim, o que aconteceu com o Mosca foi o típico caso do cara que não está preparado pro sucesso. O cara que tá indo com tudo, tá dando sangue pra um projeto, certo? Porém... ele não estava preparado para o sucesso. Ele achou que ele já era do tamanho do projeto ou até maior, que o projeto não andaria sozinho sem ele. E aí eu acho que entram amizades erradas, gente que ficou falando para ele: não, Mosca, pô, você era para estar ganhando mais. Pô, pode ser família, pode ser relacionamento, mulher, pode ser amigos. Ficaram falando para ele: rapaz, era para você estar ganhando mais. Pô, só isso que ele tá te pagando. Pô, tá te sugando, hein? E aí, ele acreditou, foi lá, começou a espalhar isso. O Emerson acabou sabendo, não gostou nem um pouco, com razão, se realmente aconteceu isso. Estou me baseando no depoimento do Emerson, tá? Que é claro que na hora que dá merda, a gente fica do lado do maior. Sempre é assim que funciona, né, galera? A gente sempre vai acreditar em quem tem mais fama e coisa, porque geralmente o cara tem mais a perder. Ele vai falar, geralmente a gente acredita nisso, mas queira ou não, existem dois lados aqui, existe o do Mosca também. Porém, o que a gente vê por fora e por experiência, o que eu vejo é que ele não estava pronto para o sucesso. Muitos amigos e pessoas por trás, familiares, ficaram dizendo para ele que ele poderia estar ganhando mais. Ele foi colocado num lugar onde ele não estava preparado ainda, se deslumbrou e começou a achar que ele era o projeto. E o Emerson Ceará tirou ele. Ele está tendo que se virar para voltar para mídia, digamos assim, para ganhar o que ele ganhava. E o Emerson Ceará mostrou que ele não era nem do tamanho do projeto ainda. Que o projeto segue do mesmo jeito. Entende? Mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, queria muito que isso não tivesse ocorrido. Foi um susto. É porque você vira meio com um leproso, né? Eu nunca tinha passado por isso, cara. Imagina. Felipe começou deixando claro que é muito grato a Emerson Ceará, afinal foi ele quem lhe deu aí a maior oportunidade da sua vida. No entanto, também revelou que os dois sempre tiveram ali algumas divergências. Nada que chegasse a provocar grandes brigas, é claro, mas existiam alguns pequenos desentendimentos entre eles. E a minha relação com o Ceará, ela começa com uma admiração muito grande. Tipo, eu vi o Ceará, eu já falei isso aqui, o Ceará tornou o sonho possível. Caraca, com humor, ele consegue, pô, tu conseguiu mudar a vida da tua família. Pô, será que eu consigo isso também? E aí um dia eu conheci o Ceará. E tipo, o Ceará, a gente tinha um respeito, um carinho pelo outro, mas uma coisa que era muito doida era, sabe o quê? Que a gente tinha divergências. Tinha, sabe? Por exemplo, uma das primeiras, o Ceará queria muito que eu fosse embora de Brasília. Vai embora daqui, mano. Vai embora desse lugar, cara. Esse lugar tu não vai fazer nada aqui. Só que ele nunca me chamava pra ir, sabe? Você tava apontando, não apontava a direção. Vai embora, mas não ajuda. Mosca contou que assim que foi contratado para trabalhar como roteirista de Ceará, algumas pessoas já começaram a tentar criar intriga entre os dois. Ele também explicou como que esse episódio aconteceu. E ele me contrata como roteirista. Cara, isso que eu tava lembrando ali, pra você ter ideia. E tipo, a comédia, todo artista tem seu ego, assim. Mas a comédia, cara, parece que fere o ego de algumas pessoas. Eu comecei a escrever pro Ceará e eu lembro a primeira vez que tentaram me queimar pra ele. Olha só que loucura. E eu nem morava em Curitiba ainda. Eu escrevi uma piada pro Ceará. Olha só, na verdade, eu tinha essa piada que eu fazia no show. Eu nunca tinha visto um Apple Watch. E o Apple Watch, um amigo meu tinha. Caraca, que legal, mano. Aí tem um sensor de queda no celular, no Apple Watch. Olha que doideira. E aí eu falei assim, sério? Como assim? O que tem a ver? Ele falou, não, porque se o coroa cair, ele muda o batimento, ele avisa a polícia, lá, os bombeiros. Aí eu falei assim, pô, porque foi feito na gringa. Se fosse feito no Nordeste, quando vai cair, você dava um grito. E depois ligava. Porque o Nordeste tem isso de zoar. E aí nós contando, eu falei, será, pô, que piada da hora, tá não sei o que, pô, fez essa piada, porra, massa pra caramba, piada. Pô, eu vi, tipo, a plateia rindo. Caraca, mano, será que eu dou conta, velho, de viver disso um dia? Imagina viver disso no meu solo, por isso que chama. E aí, beleza, eu tô em casa de boa uma vez, aí conversando com o Ceará lá, tipo, jogando, Fórmula 1. E aí chega o Ceará e fala, pô, os caras falaram que, tipo, tu tá copiando piada gringa, já tá traduzindo piada. E isso pra um roteirista e comediante é um crime, né? Depende. Mas ela traduzida no pé da letra. É o que mais faziam. Quando o stand-up começou aqui, hoje ainda fazem, tá? Quando o stand-up começou aqui,
muitos comediantes traduziam piadas e contavam como se fosse deles. Como ninguém tinha muito acesso, na época também não tinha muito isso de pesquisar na internet, show de stand-up. Os caras bombavam aqui e era piada de gringo. Tudo depende. Depende, né? Aí o que acontece? Eu falei, mas como assim? Aí ele não falou o nome de quem tinha falado. Porra, eu conversava com um cara que era amigo dele, eu não conhecia o cara, mas eu conversava com o cara todo dia, pô. Aí o que aconteceu? O cara falou, olha aí, mandou um vídeo de um gringo fazendo essa piada. Só que o cara não fazia essa piada. O cara fala, tem um iPod, o cara fala, pô, o iPod me diz como eu tô. E o cara falava, pô, eu tô com Rolex, eu não preciso te dizer como é que eu tô excelente. e aí, tipo, aí eu falei, pô, mas aí o que eu fiz, mano? Eu fiquei muito triste. Eu falei, cara, será? Mas a piada era diferente. Era muito diferente. O que eu fiz? Eu fui na data que eu fiz a piada, que eu coisei, e eu fui atrás do gringo, eu nunca achei o vídeo. O cara tinha postado o vídeo no canal perfil dele oficial, 4 meses depois. Aí. Eu mandei pra ele, eu falei, irmão, aí tem uma música que fala que a mente é talentosa. E logo assim. Então, tipo, eu falei, mano, fala pra galera, se a gente não dá conta de fazer piada, eu dou conta. Aí, tipo, gerou aquele murmurinho de tipo, pô, eu nem cheguei lá ainda, que ele já tinha me convidado, os caras já estão tentando me queimar. Então eu fui pra Curitiba nesse. Chama assim inveja. Exatamente, cara. Felipe explicou melhor por que a parceria e o entrosamento entre ele e o ex-amigo deram tão certo durante tanto tempo. Até que fez uma revelação que surpreendeu muita gente. Mosca contou que Ceará foi a única pessoa daquele grupo com quem trabalhava na época que não o bloqueou. Segundo ele, até hoje, um acompanha aí os stories do outro, né? Felipe ainda deixou completamente aberta a possibilidade de voltar a conversar com o humorista. Deu muito certo. Porque, tipo, ele era um cara que, tipo, eu lembrava o Ceará de histórias, tu vê como que era aqui, ó. Putz, é mesmo, história. Eu era o gatilho na cabeça dele. Tanto que eu falo do Ceará nos lugares, o pessoal fala assim, mano, eu tenho admiração do Ceará. O meu único contato que nunca me bloqueou de quem trabalhava com a gente foi o Ceará. A gente vê os status um do outro, tá ligado? Então, tipo assim, eu nunca bloqueei o Ceará. Você deu oi? Já deu oi depois sumiu. disso? Ele é muito cheio de historinha. Eu acho que essa historinha dele aí, não é que eu acho que seja mentira não, tá? Eu acho que ele realmente era deslumbrado, ficou deslumbrado com a fama. Ele não achava que o Emerson Ceará, do tamanho que era, e com certeza ele era fã, que era o mesmo estilo de humor ali, da carniça, da bagaceira. Eu acho que ele nunca achou que ele fosse trabalhar com o Emerson Ceará, pô, de igual para igual ali, os dois fazendo ali um bate e volta ali sabe, uma dupla ali no podcast, né? Eu não sei se ele era meio que uma escada, não sei, eu não acompanho muito esse podcast deles, mas eu acho que nunca imaginou que ganharia o dinheiro que ele estava ganhando, o cara da Uber, tá ligado? E a fama que ele teria como comediante. Então, se deslumbrou. Eu acredito que ele se deslumbrou, como ele fala aqui. Poxa, o Ceará, eu sou fã até hoje. Eu acredito que existe esse sentimento. Porém, ele se deixou levar pela vaidade. Ele achou que ele era o projeto, que ele era do mesmo tamanho do projeto. E que sem ele o projeto não andaria. E aí a realidade veio e bateu. E quando a realidade bate na bunda, meu amigo... Eu mandei uma berinjela e um foguinho. Mandou? E uma aguinha. Perguntar ele, E ele mandou uma merda. deu a churrasco. Mas porra, você falaria com ele? Muito. Tanto que eu sempre falo, tipo assim, o Ceará, eu mandei mensagem pra ele depois, eu preciso deixar essa porta aberta, sabe? Felipe insistiu bastante que algumas pessoas tentavam queimá-lo pro Ceará e que em determinado momento acabaram conseguindo. Os que viram bola, eu me ferrando. Pô, cheguei em Curitiba, eu morava só, pô, no frio do caralho. Por exemplo, a galera tirou muita coisa de contexto, áudio fora de contexto. Porra, eu já quis desistir várias vezes, pô. Eu já quis ir embora de Curitiba. Eu cheguei em Curitiba morando sozinho, passando frio, fome, tipo, fome não, mas eu digo assim, frio, eu não deixei de falar. Mas era assim, eu não tinha, pô, eu morava em Curitiba, é caro. Eu até racho o bico de rir do Ceará. Ele vem pra cá pra Curitiba, que é barato. Quando eu cheguei lá, o preço da gasolina, quase 7 conto, foi barato pra mim, que tem dinheiro. E aí eu, pô, Pode vir. tá ligado? Então, quando ele vê a situação que eu chego, aí o Ceará fala, mano, o que você tá precisando? Aí a gente teve uma discussão uma vez. Eu com 40 dias a gente teve uma discussão. Por quê? O mesmo cara tentou me queimar o Ceará, pô. O mesmo Que cara. cara invejoso, tentou me velho. queimar, falou, pô, tem que ter cuidado com esse cara. Aí eu, pô, provei pro cara. Numa outra parte da conversa, o próprio Carioca questionou por que Felipe havia recebido tanto hate, né? Ele parecia impressionado com a forma como o público se voltou contra a Mosca nessa história. Foi então que o próprio Felipe admitiu que se tudo o que disseram sobre ele fosse realmente verdade, até ele consideraria justo ter se dado mal. Mas por que você tá tanto hate assim, cara? Porque se eu tivesse feito o que as falsas acusações disseram, porra, eu tinha que ter me fudido mesmo, cara. Eu não estaria sentado aqui se eu fosse o cara que a galera acha que eu sou. Eu não estaria, vai me desculpar. Eu não estaria. Eu não hypei. Não, eu não sei, tá cara, ligado? de verdade, a gente nem sabe direito, eu só vi Sim. Mas eu agradeço o pelo vídeo espaço. do Ceará e fiquei triste. Pô, e o impacto Só do isso. vídeo dele? Não quero saber, Claro, no claro. sentido de que, pô, problemas, Eu fiquei triste que você fez amigos, muito relacionamentos, casamentos, é uma coisa O muito primeiro vídeo que eu vi de você, já falei que nós temos que trazer eles Cara, aqui. pô, eu fiquei tão feliz. Mano, eu sempre falo, Era muito bacana, bicho. quando eu comecei a fazer eu editava meus próprios vídeos. A galera falava, o Mosca gravava e ia embora, porque eu editava meus próprios vídeos. Eu não tinha editor, não, irmão. Eu edito até hoje. O humorista Muita também explicou conversinha. como que funcionava o seu trabalho como roteirista de Ceará e afirmou ter provas de tudo o que estava contando. Eles até brincaram sobre a história das senhas. Na época surgiu a acusação de que Mosca controlava as redes sociais de Emerson e não queria devolver os acessos, né? O Felipe aproveitou para explicar um pouco desse episódio também. Eu cuidava, o que eu virei, cara? Eu fui contratado pra ser roteirista, só que o que eu vi? Eu percebi isso, e eu digo isso, eu tenho, infelizmente é o que eu tenho que dizer, mas eu tenho as provas tudo. Tipo, quando eu cheguei em Curitiba, o canal do Ceará, ele era um canal que era postado stand-up, mas não tinha thumb, não tinha nada. E o Ceará falou, mano, eu preciso botar coisa no meu canal, vamos fazer. Só que o que eu tinha? Eu tinha um podcast em Brasília, que eu fazia tudo, eu editava, fazia as thumb, e eu passei a gostar. O que eu fiz, mano? Vamos aplicar o que eu fazia no meu, no teu, pra ver? Ó, que legal. Aí ele passou, mano, eu gerenciava o canal do Ceará, o TikTok do Ceará, e eu virei o Você social media. devolveu a senha pra ele? Devolvi a senha pra ele.
Que filho da mãe, né? Eu tô cuidando da cultura agora. Ih, fodeu, tá vendo? Tá vendo? E a galera sempre zoa isso. O cara me parou na rodoviária. Cadê o- Ô, moça, tira uma foto pra mim, eu tirei. Cadê a senha, pô? Mas você devolveu a senha? Cara, mas aí, essa parte da senha, pô, eu sempre falo assim. O que aconteceu? Eu não sei. Eu posso só contar sei mesmo? que... Beleza, cara. O que acontece? Eu chego em Curitiba, tarará, e eu tive uma discussão com o Ceará muito feia. Uma discussão com o Ceará, tarará, e ele me chamou, pô, me pediu desculpa. Eu tenho as desculpas dele, eu até imprimi, ficou ali pra tu ver. mas não quero ver isso. É triste. Eu não quero Mas o isso. que aconteceu? Ele me pediu desculpa, 5 da manhã o Ceará me pediu desculpa, falou, mano, vou fazer uma reunião com você. Aí chegou lá, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, porque eu fui pra Curitiba com dívidas em Brasília, então eu tava pagando minhas dívidas. E aí eu falei, não, mano, é porque eu tô com uns problemas, cara. Então, eu não quero te envolver nisso. A gente já veio com um acordo pra cá, eu tenho 40 dias aqui, eu não quero mudar nosso acordo. Toda vez que eu precisar de uma coisa, eu tenho que falar com você, não sei lá, meu pai. Aí ele falou, não, mas você tá precisando de quê? Eu falei disso. Ele falou, quer mais trampo? Eu falei, quero. O Ceará nem tinha o TikTok, nem com ele fica. Porque o Ceará não é editor, o Ceará é humorista, comediante. Aí a menina que cuidava me ligou e falou, o Ceará falou. Você vê que ele, ao mesmo tempo que ele morde, ele assopra. Ele fala, é porque eu sou um coitado, eu tava cheio de dívida, pô, eu sou muito grato ao Ceará, eu gosto muito dele, eu sou fã dele, e eu acredito que isso seja verdade, eu acho que ele se deslumbrou com o que aconteceu e fez merda. Só isso, você achou mais importante do que o que ele era. E porque você vê que ele, apesar de falar isso tudo, fala, não, mas eu fazia isso, eu cuidava disso, eu cuidava daquilo, o Ceará nem sabia como funcionava o TikTok, eu fiz crescer tudo, eu fiz... Em vários momentos aí da entrevista, eu assisti, tá? Essa entrevista. Ele fala assim, porque eu fiz tudo, o Ceará não sabia de nada, eu fiz crescer as redes sociais dele, ele começou a ganhar muito mais, não sei o que, ele mostra inclusive áudio do Ceará falando, pô, velho, realmente cresceu, hein, pô, ótimo resultado. E ele começou a achar que ele era mais importante do que o próprio programa, do que o próprio podcast. Ele começou a achar que já não era mais uma oportunidade que ele estava tendo. Ele começou a achar que ele merecia, que ele era o cara, antes mesmo dele ser do tamanho do projeto. Mosca, se você quiser falar aqui, tá aberto, tá? Tá aberto. O que é que te passa o TikTok? Ele me passa o TikTok, eu começo a cuidar, porque eu editava o TikTok, Ceará tal. Pô, eu fiquei tão feliz, porque eu não sabia como funcionava. Só monetiza vídeo depois de 1 minuto. Aí eu contava pro Ceará, ele não sabia também. É mesmo? Que massa. Ele não sabia, pô. E aí, beleza, como que o TikTok funciona? Ele só paga todo dia 15. Não sei se tu sabe, eu tenho TikTok, né? Tem, mas não, tem até um dinheiro lá pra receber, tem que ir lá pegar. Quiser porque- passar? Aí... Cuida dele. Aí, beleza, eu começo. Vou ligar pra um cara chamado Emerson. ver se eu Vai, posso. a indicação do outro Vai lá, trabalho. Emerson, tudo bom? Tem um cara aqui que chama Felipe. Chama ele posso? de vida. Vida, ele já vai O saber Vida. qual é eu. Aí o que acontece, pô? Eu comecei e o Ceará aí começou a dar bons vídeos que eu editava pro Ceará. Aí o Ceará falou, mano, tu viu que o vídeo bateu 1 milhão? Continua. Aí ele Caramba. falou assim, ele falou, pô, aí Carioca, deu uma patadinha aí, hein? a gente postava no TikTok e no Instagram dele. Ele falou, pô, meu sonho é um vídeo de 10 milhões. E eu falei assim, ó, eu vou colocar não, ele falou, meu sonho é um de 5 milhões. Eu falei, eu vou colocar um de 10 milhões no teu Instagram. Caraca, Tu vai ver, nós vamos fazer uma piada, vamos acertar uma edição, vai ver. Tem um de 20 lá. que beleza, irmão. 10 tem no meio. Porra. Entendeu? Mas o Instagram não paga, né? Não paga, mas se pagasse, meu irmão. Porra, Porra, O Instagram não paga, Tá cara. jogando lá embaixo. Aí por Inacreditável, que deu SBO? Quando eu. Isso é bem louco assim. Por que dá SBO explicar isso da senha? O que acontece? Eu cuidava de tudo, será? O canal do YouTube, a produtora dele me deu. A produtora dele me deu o canal dele, pra eu cuidar e tudo. Eu que gerenciava tudo, beleza. Quando eu saio de lá, a alegação do Ceará foi assim: a nossa conversa foi, ó, a partir de hoje você não faz mais parte da magia. Eu, o quê? Como assim? Igual nós tá conversando aqui, ó. Falei, por quê? Não, porque disseram que você disse que alguém disse que você fala mal de mim em todo canto. Ao que parece, Mosca não gostou da maneira como foi desligado, muito menos da justificativa apresentada, por isso teria feito ali jogo duro antes de devolver a senha. Segundo Felipe, várias situações foram apresentadas de forma descontextualizada para Ceará. Ele ainda afirmou que até hoje não existem provas concretas contra ele. Meu irmão, descontextualizaram tanta coisa. Mas quem Eu quer falar mal coloquei a dos mão na cara, velho. Eu queria muito ter esse vídeo, mas fui na casa dele. Eu coloquei a mão na cara, eu falei, como assim falar mal? Não, disse que você fala mal de mim em todo canto que você vai. E eu fiquei, mano, eu juro pra ti, eu travei, velho. Eu tenho uma foto do Ceará na minha geladeira, pô. Mas tem prova disso? De quê? Que você fala mal dele? Não, aí não tem. Ué. Aí o que os caras fizeram? Olha, pra você ter ideia como foi tudo tão amador. O que acontece? Os caras falam, não, ele falava mal do Ceará, me prova aí que eu falava mal. Aí ele falou, não, mas disseram que você disse. Aí eu falei, não, Ceará, vamos fazer o seguinte, quem falava? Aí ele escondeu. Eu falei, faz o seguinte, coloca todo mundo sentado na mesa aqui, bota eu aqui, ó. Se eu não refutar nada que ninguém disse, aí você pode me mandar embora. Aí ele falou, não, moça, você não tem que se desculpar, não. Aí eu comecei a puxar daqui, puxar dali, puxar daqui. Cara, destruiu. Pô, eu escrevia pro Ceará, o Carioca. O Ceará tem uma história nossa que ele conta no Faustão, pô. Cara, eu tenho esse vídeo da minha família assistindo essa história, pô. O maluco jogou um uau ali, o cara que tem Tourette, que tava nessa entrevista, é um maluco que tem Tourette. Depois a gente vai falar sobre esse negócio de Tourette, tá? Eu tenho denúncias gravíssimas aqui. Eu tenho uma opinião gravíssima sobre esse cara do Tourette, eu tenho provas, eu vou mostrar aqui pra vocês depois, hein? Pra mim é um dos maiores troféus que eu tinha. Falava, caralho, mãe, essa história é tua. O Ceará tá contando, mano, a minha mãe quando chega, eu tenho esse vídeo, pô. Eu tenho orgulho disso. O que foi dizer pra ele? Pô, o moço chega no lugar falando que todos os... Não, mano, eu dava direção nas ideias do cara. Tu sabe como funciona o roteirista, não sabe, cara? Claro. O roteirista, ele bota as ideias, é igual um técnico. Caraca, mano, se tu falar isso aqui... Organiza. Mas isso aí, olha só, eu até vou te dar um toque, assim, a gente sabe. Você também... é assim, cara, é uma dupla. O Bola faz muito por mim, e eu faço pelo Sim, Bola. lógico. Ele fez muito por você, Sim. e você Cara, e também por ele. Eu tenho que tomar um remédio agora aqui, tá? É besteira, mas é um remédio que eu tenho que tomar esse horário.
E aí eu vou sair um pouquinho, mas vou deixar rolando aqui, peraí. Fez. Entendeu? Isso faz parte. Isso é meu, isso é seu. É complicado. É. É uma dupla. Quando existe uma dupla, não tem autor. Nós fizemos. Sim, foi isso que eu fiz. Mosca contou que passou por muitos perrengues depois de toda essa história, né? Já que perdeu praticamente toda a sua renda por causa desse suposto mal entendido. Segundo ele, a situação teria sido criada por pessoas invejosas que conseguiram fazer a cabeça do seu ex-amigo. Todo mundo acha que ele é o Whindersson. Então o que eu fiz? Eu fazia com o Ceará, caralho, Ceará, todo o dinheirinho que eu ganhava, velho, eu gostava que ele soubesse pra onde tava indo. Pô, tu falou agora e eu lembrei. Eu paguei a cirurgia do outro olho da minha mãe. A primeira quem pagou no Ceará, eu não tinha condição. A segunda quem pagou foi eu. Pô, tu tem orgulho pra caralho o que eu fiz, velho. Eu paguei a cirurgia. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu falava, caraca, mano, eu posso ajudar meu irmão nisso. Esse do TikTok foi o que mais doeu, porque o Ceará sabia por aqui o dinheiro do TikTok. O TikTok ele pagava R$1.000 e eu pagava a cuidadora do meu pai. E aí? Entendi. Como é que eu faço? Você tá fora dos maiores podcasts do país, derrubaram meu canal, tomaram minhas redes sociais aí. Tomaram mesmo? É uma balinha, tá? É só uma balinha que eu tenho que tomar esse horário. Era a rede social dele que fazia Bloquearam. dinheiro. E aí? Derrubou o meu canal do YouTube, eu não tinha renda, irmão. Eu não tinha renda. Então vou te explicar como é que funciona. Aí o que a galera tem que entender é que eu não era um funcionário do Ceará, a gente fazia parte da mesma família, pô. A minha mãe adorava o Ceará. O meu irmão. Adorava, tá no Não, verbo. adorava o Mudou Ceará. o tempo verbal. Não, entendeu? A minha mãe era apaixonada pelo Ceará. Meu irmão ligava de vídeo. O Ceará pagou como é que chama? Deu um chá de bebê, sei lá, as roupas pro neném do meu irmão no dia do último show nosso, pô. O Ceará não mandou um cara embora que você tava na mesa. Ele mandou embora um dos caras que tava na vida dele, tipo, 90% do dia, pô. Então, mas tem que conversar com ele também. Só que assim, eu ele fiquei triste, não, assim, mas aí verdade. o que ele fez? O que ele fez? Ele foi nos caras mais invejosos que estavam ao nosso redor e disse, como é que era o Mosca? O que eles fizeram? Pegaram o áudio descontextualizado meu do dia que eu quase que desisti, pô. Eu quis ir embora várias vezes. Claro, desabafo, É o faz desabafo. parte. O que Você desabafou com a pessoa errada. Um invejoso do caramba. Os caras, carioca, a gente arredou, nossa, era tão amador. O cara foi comprar uma BMW. Ele prometeu um arroba meu do Ceará pro dono da concessionária. Se os caras dessem um emplacamento e eu filme pro cara. Chegou lá e, mano, tem como tu fazer uns arroba pra essa concessionária? Por quê? Não, porque eu comprei o carro lá pelo emplacamento, filme, revisão. Era amador, pô. Para encerrar o assunto, Felipe contou que após toda a confusão pública, vários advogados entraram em contato dizendo que existiam brechas para processar o Emerson. No entanto, ele decidiu não seguir esse caminho por causa da gratidão que ainda sente por Ceará. Dá quase 2 milhões. Tu tem noção do tanto de advogado que entrou em contato comigo? Acredito. Tu tem noção do tanto de gente que... Mosca, Ó, aí já entra o morde. Ele morde e assopra. Então ele já joga aí, olha. Eu gosto muito dele, eu não quero processar. Eu não quero destruir a vida dele. Eu tô recebendo tantas propostas pra processar ele. Ó, aí já é ameaça, entendeu? Na verdade, é o que eu tô falando, pô. Eu acredito em tudo que o Emerson Ceará tá falando. Se o Mosca quiser se manifestar aqui e falar ao contrário, beleza. É um direito dele. Jeito de resposta. Porém, eu acredito em tudo que o Emerson Ceará tá falando, porque as atitudes desse Mosca, a forma como ele se comporta, demonstra exatamente o que o Emerson Ceará falou dele. Tá? Que ele achava que ele já era do tamanho do projeto, que ele não era valorizado. Não, porque o Emerson Ceará fez isso, sendo que eu ajudava pra caramba, não sei o que, mas eu era fã dele. Entendeu? Então assim, dá pra perceber que ele tem uma questão aí muito grande de ego e ao mesmo tempo de não, porque eu sou humilde. Ao mesmo tempo que ele tem ego, ele tem humildade. Então fica estranho, ou não fica estranho isso aí? Dá pra perceber? Então, o Emerson Ceará, pra mim, tem razão nisso aí, tá? Eu não sou amigo de nenhum dos dois, então eu posso tomar lado. Não corre risco deles voltarem e eu ficar mal. Porque eu tô de fora. Então, pra mim, o Emerson Ceará tem razão. Tem que se aproveitar. vi dessa treta sua aí, quer ir depois contra ele, num processo que tá rolando? Sabe o que foi que eu fiz? Falei, não, irmão, muito obrigado. Deus é bom, o diabo não vale um bombom. Eu peguei e falei o seguinte, mano, eu não vou processar o cara por nada, nada. Que bom. Não vou Eu processar. acho que é um bom sinal. Só isso aí já bastava. O que acontece? O mesmo cara do Sabe como ele é arroba, bom? sabe o que foi? Nossa, caramba, você é bonzinho, hein, cara? Você não vai processar o cara que você diz que admira porque ele te tirou por causa de fofoca dos outros? Porque... É processar pelo quê, velho? Não tem papel, não tem contrato. Tem nada. É uma palavra de palavra. Humorista no Brasil não é levado a sério, tá? Juiz nenhum leva humorista a sério. Nem as emissoras de TV levam. As emissoras de TV assinam um contrato com o humorista e nem elas levam a sério. Imagine um juiz que vai falar assim, não, mas porque falaram mal de mim, ele me tirou porque falaram mal de mim e eu trabalhava muito, cadê o contrato? Não, mas eu trabalho, sim, mas cadê ele exigindo que você trabalhasse de tal hora a tal hora? Não tem vínculo empregatício, paizão. Se você quiser desmentir isso aí, Mosca, pode falar, tá? Não que eu queira que você venha dar uma
uma entrevista aqui falar sobre isso pra eu ganhar audiência e relevância. Não. Longe de mim querer surfar em hype de briga dos outros. Esse não é meu papel aqui. Porém, eu preciso julgar alguém. O povo quer sangue, o povo quer ver sangue. Eu tenho que julgar alguém. E nesse julgamento que eu estou fazendo aqui, você é o errado. O Emerson Ceará tá certíssimo. E ele ainda foi bom com você. Porque, pelo que o Emerson Ceará falou, você não quis devolver as senhas até pegar o dinheiro lá. Ou seja, você não confiou nele. Aí que eu digo que entra o papel. Se tivesse um papel, ele ia ter que te pagar. Você podia dar todas as senhas, você podia dar tudo, a chave da sua casa pra ele. Ele ia ter que te pagar porque estava no papel. Como era boca a boca, nem você estava confiando. Cadê essa admiração toda pelo cara que você disse que você tinha? Você não confiava nem que o cara ia devolver o dinheiro, pô. Ia dar o dinheiro que era seu. Então, meu velho, você se deslumbrou. Não acho que você seja uma má pessoa. Eu acho que você se deslumbrou, se deixou levar pelo ego e pela vaidade e achou que você era maior ou igual ao projeto Magia de Boteco, sendo que o projeto provou-se ser maior do que você. Talvez o projeto hoje seja maior do que o próprio Ceará. É possível? É. Ou do tamanho do Ceará. Pode ser? Pode ser. Porém, o Emerson Ceará é que levantou com a fama dele. Olha os números do cara, pô. Olha os números do Emerson Ceará, pô. Olha os seus números depois que você começou a trabalhar com o Emerson Ceará. Olha a força dele. Entendeu? Olha a força do cara. Do nome Emerson Ceará. No nicho dele. Que eu disse não pro cara. Mano, divulga esses linkzinhos aqui de jogo em chinês. 150 mil. Os caras iam pagar. Em 3 meses. Eu falei não. Ou seja, eu tirei da mão de um cara 45 mil. Esse cara vai olhar pra mim com que olhos? É verdade. E aí? Quem que puxa meu É uma cabelo? versão, e a gente tem que ouvir todos os lados. Eu não sei quem é, mas que cara filha da puta, hein, meu? Não, fique em paz. Deus é bom. Deus Não, abençoe. acho que Deus é bom também. Deus abençoe. Deus abençoe. Entendeu, Monte? Deus Então, abençoe. assim, pra gente, né, você não entrar na justiça. Esse Deus abençoe dele aí é tipo... Vai abençoado, o pessoal fala, né? Pra não xingar, o povo fala... Eita, abençoado. O cara fecha você no trânsito, você... Eita, filho de Deus, abençoe. Deus te abençoe. Na verdade, ele tá xingando o cara, mas... Já é um grande Muito passo. obrigado, cara. É Obrigado. um grande passo, Obrigado. mas é isso, cara. Então, foi É o xingamento gospel. isso que o Mosca contou durante sua participação lá no Ticaracatecast, né? Pelo que podemos perceber, ele atribui boa parte de tudo que aconteceu a essas supostas pessoas invejosas que conviviam com os dois. Segundo a sua versão, elas teriam inventado e descontextualizado várias situações até que Emerson acabou acreditando nessa história. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas algo que eu achei positivo, pelo menos, é que Felipe não falou mal de Ceará em nenhum momento, né? Pelo contrário, ele demonstrou gratidão ali pela oportunidade, pelo período em que trabalharam juntos. E no final das contas, essa é a versão que ele sustenta até hoje. Mas será que Mosca realmente foi vítima de pessoas que queriam separá-los? E depois de tudo o que aconteceu, vocês acreditam que ainda existe alguma chance de Felipe e Ceará voltarem a se falar? Ó, eu vou dizer uma coisa, que se a galera quisesse muito e que isso fosse, sei lá, uma oportunidade deles lançarem ali ou gravarem de novo e explodir ali e gerar muito hype, aí, né, eu acho que a possibilidade existe, porque no final das contas é o dinheiro, o hype, né, o engajamento sempre acaba ajudando, né, nessas situações, né? O que você acha? Bom, não esquece de entrar no grupo, tá? Link na descrição. Eu acho que não, tá? Eu acho que não tem a mínima chance deles voltarem. Por quê? Porque o que o Ceará tá falando, ele não ia fazer uma coisa dessa se não fosse muita gente falando pra ele e não tivessem dado provas. E um fator que poderia trazer eles de volta à união, né? Eles voltarem a ser uma dupla, seria a necessidade de hype. Mas o Ceará não precisa disso. O Ceará não precisa disso, galera. O Ceará, ele já é um cara consolidado. Olha os números do cara. O cara tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram, velho. Fazendo um conteúdo altamente underground, digamos assim. O Ceará, ele vai lá embaixo. Ele vai na fossa, meu irmão. E ele mesmo fala isso. O conteúdo dele é carniça. É bagaceira, baixaria. É o conteúdo dele. É o nicho dele. E no Brasil isso é um prato feito. E ele é muito bom comediante. Olha, eu sempre digo aqui. Pra você que não entende de comédia, você que não conhece muito de humor. Se você quer fazer comédia e você quer apelar, só
só é justificável você fazer uma piada apelativa, você fazer uma piada de baixaria, você apelar se for muito engraçado. É muito... Não, velho, mas... Tipo, mudou a piada. O palavrão mudou a piada. A baixaria que você falou ali deu sentido à piada, deu mais sentido à piada, deu força pra piada. Faz sentido. Faz sentido você fazer a baixaria. Se não fizer, é só você tentando falar baixaria, falar besteira. E aí se torna uma porcaria o seu show. O Emerson Ceará, ele consegue fazer isso. O Emerson Ceará, ele consegue fazer a piada dele, o show dele, lá embaixo, coisas que você só ouviria no underground. Ele conseguiu fazer isso se tornar tão grande quanto os pop, os mainstream. Os que não falam isso, os globais. Olha o número desse cara, velho. Vai lá no Instagram do Emerson Ceará e vê os números dele. Ele tem quase 5 milhões de seguidores. O canal dele do YouTube acho que tem uns 3 milhões, não sei, 2 milhões, não sei. Ele tem muito seguidor, ele tem muito inscrito. Os views dele, você vai olhar o projeto, você vê que seguiu e agora ele tá fazendo um show com outros 2 caras, que eu não sei o nome aqui, mas tá fazendo show com outros 2 caras e tá bombando. Então, velho, não tem o que fazer. Ele é o cara do show, ele é o cara do podcast, ele é o cara que bombou e chamou um cara que não era nada, que era Uber. Não que o Uber não seja nada, tá? Não tô desvalorizando o Uber, mas tô dizendo assim, na comédia, o cara não era nada. O cara era só um motorista de Uber. E ele levou o cara para um patamar de um cara que tem 5 milhões de inscritos no Instagram e não sei quantos milhões no YouTube, que faz vários shows. O Ceará é rico, pô. O Emerson Ceará é rico. Ele não precisa desse podcast, ele não precisa de nada disso. Ele faz porque ele gosta, porque ele, claro, tá ganhando muito dinheiro ainda com isso. E eu acho que principalmente porque ele gosta. Velho, o comediante, geralmente, um comediante bom, geralmente ele vai morrer fazendo aquilo, tá? Vai morrer fazendo aquilo. Então, velho, não adianta. Não adianta. Eles não vão voltar. Não tem por que o Emerson Ceará voltar. Ele não tem necessidade. Ele deve ter muitas provas. Se o Mosca quiser se manifestar, quiser participar aqui, é muito bem-vindo, tá, Mosca? Pode participar. E vamos pro próximo assunto agora. E fica a lição. Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você quer montar um negócio, seja ele qual for, papelzinho, contratinho, canetada. Ó, contratinho, cada um sabendo qual a sua função, para ninguém achar que tá ganhando menos do que o que merece, para ninguém achar que é maior do que o que é, ou menor do que o que é. Todo mundo, cada um saber sua função, o que tá fazendo, isso é tudo profissional, porque senão dá esse BO aí. E é ruim, porque você acaba uma amizade, eles eram amigos, tá ligado? E acaba. Então, os outros agora, provavelmente o Emerson tá trabalhando, já se ligou, já tá fazendo de uma forma mais profissional, mais no papel, coisa e tal. Se não tiver fazendo também, vai dar BO de novo. Vai dar BO de novo. Muito bem, vamos agora pro próximo tema, galera, que é... Vamos agora pro próximo tema, que é nada mais, nada menos do que uma tretinha, vamos colocar assim. Eu não sei se eu falo do 38. Vamos pro 38 primeiro. O Monark, vocês sabem quem é o Monark. Ele acabou tendo uma treta com o Monark, onde ele fez umas revelações muito estranhas. Muito estranhas. E o 38 se manifestou e falou sobre essa treta estranhíssima dele. E deu a opinião dele. O 38 sempre é polêmico, todo mundo sabe que o 38 ele sempre tem opiniões muito polêmicas sobre esses assuntos, principalmente relacionados a valores, conservadorismo, coisa e tal. E ele fez ele se manifestou, fez acho que uma espécie de react sobre o 38, sobre o Monark, falando a opinião dele. E é isso que nós vamos ver agora. E o que nós vamos fazer, que nós fazemos melhor? Julgar as pessoas. Vamos julgar, ver se o 38 tá certo, se ele pegou pesado, ou se o Monark que tá certo mesmo. Essa coisa toda. Não é isso? Que é o que a gente mais sabe fazer.
É o que a gente mais gosta de fazer. Vamos então ouvir aqui qual é a opinião do Renato 38 sobre as declarações polêmicas do Monark. Mas é alguma coisa pessoal, talvez que você não falaria nem fudendo? Não, Uma coisa que você viveu com alguém? não. É, doideira. É. Falaria com... Eu acho Cara, já falei que uma transei com postura. trans. Já deu um anel Já? pra trans. E aí? Foi legal, gostei, Gostou? inclusive, sim. Olha só, sabia. É? A galera fala... Agora o seu lado esquerdo É, o pessoal fala... o pessoal fala que você não é muito progressista, né? Eu não sou progressista. Fezes por isso. Um anel pra uma trans bonitinha. Então. O pinto não era muito grande. Caralho. É comprovação fática da direita travequeira, como constantemente fala o grande sábio Joaquim Barbosa. Eu não é, Wesley? Rapaz, eu não sei se essa história é verdade ou fanfic. O que eu sei é que se eu fosse pai de Monark, eu já tinha ido atrás da interdição dele e da anulação do contrato dele com o ex-sócio dele lá. Rapaz, a interdição era a saída em muitos aspectos para Monark, não é não, Wesley? O Wesley chamou a atenção de que Monark sempre foi um esquerdista, embora ele não se declare nem comunista, nem progressista. Isso é verdade. Ele sempre esteve no campo esquerdista. Monark foi adotado como um símbolo da liberdade, quando ele bateu o pé firme pela liberdade de expressão e desafiou o STF, enquanto o Partido Sucção mandava coração e pedia mais perseguição. Temos que dar honra a quem tem honra. Inclusive, até as pessoas que a gente deve alguma coisa, têm alguma gratidão, se fizerem merda, tem que ser chamados a atenção. E se no privado não for o suficiente, publicamente. Eu não sei se essa história é mais um golpe de marketing, uma fanfic, ou se aconteceu. Independente disso, se eu fosse o pai do Monark, meu irmão... Que golpezinho de marketing é esse, hein? Que golpezinho de marketing é esse? Do cara chegar e falar pra todo mundo ouvir no podcast que ele simplesmente liberou. Ele simplesmente liberou o negócio dele lá. Entendeu? É um golpe de marketing estranho, hein? Eu acho que ele não faria isso, não. Eu acho muito difícil um cara como o Monark, apesar que ele é meio louco, mentir em relação a isso. Eu não acho que ele chega a ser, tá? Eu não acho que o Monark chega a ser mentiroso. Eu nunca vi nada de, olha como ele é mentiroso. Nunca vi isso aí. Eu acho que ele tá viajando, ele tava meio lunático. Eu acho que sim. Isso aí todo mundo acho que concorda comigo. Agora dizer que ele é mentiroso, eu acho que ele não mentiria em relação a isso, tá entendendo? Eu acho que ele não falaria, isso aí, eu acho que é pegar pesado demais. O cara tinha que ser, não é mentiroso, o cara teria que estar realmente, pra o cara falar isso, ele tem que estar fazendo isso, velho. Não faz sentido. Agora, eu acho que ele tá com problema, ele tá biruleibe. Eu acho que ele tá com probleminha na cabeça. Isso aí é fato. Por conta daquilo que o Siqueira falou, que todo maconheiro... Eu já teria metido o processo de interdição. Alguém vai duvidar de que ele é um Eu acho certo. Eu acho que deveria também interditar. dependente químico há muitos anos? Será que meter um exame mesmo nesse cabelo dele não vai aparecer nada? O que você acha, Wesley? Todo maconheiro dá o anel. Que bom! Todo maconheiro dá o anel. Seja bem-vindo ao Reage 38. A sua dose diária ao pecado e não ao pecador. Muitas pessoas criticaram que a dose de ódio foi muito alta, que eu preciso me acalmar, que eu preciso falar mais baixo, que eu preciso falar mais devagar. Agora, quando um cara chega no altar, no meio de uma missa, e defeca, baixa as calças e de maneira absurda, acaba com a inocência e escandaliza mulheres, crianças, idosos e centenas não fazem nada. Eles são santos ou eles são covardes? Isso não é motivo para você se revoltar? Nesse episódio, você verá uma das cenas mais satânicas que eu já vi. Um bando de feministas sorrindo, gritando e aplaudindo. Uma lei que permite abortar bebês prontos de 9 meses. Você duvida não, peraí. que Baal e Moloch... Aí ele já tá entrando em outro assunto. Aí ele já tá entrando em outro assunto pesado.
A questão é o seguinte, pro 38ão, o Monark deveria ser interditado pelos pais, inclusive o contrato que ele tem no Flow deveria ser anulado. Que mostra aí mais um caso, o Flow, que deu problema também, e mesmo tendo contrato. Por que deu problema mesmo tendo contrato? E acabou a amizade entre eles? Porque foi mal escrito o contrato. Foi mal escrito. Tem que saber escrever o contrato. Então, se você tem um amigo e você quer montar alguma coisa, você tem que fazer um contrato, saber escrever, e não é só por desconfiança, é porque cada um tem que saber sua função. O contrato ele serve igual a Constituição, ele serve para, em caso de algum problema, esse é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? É meio que para deixar as coisas claras e transparentes. O contrato não é porque você é mau, ou você quer prejudicar o outro, ou você não confia no outro. Tá, você não confia. Porém, você não vai botar mão no fogo por todo mundo, né? Às vezes você não coloca a mão no fogo por parente, imagine por amigo. Porém, ele serve muito mais como um mediador, o contrato, transparência. Pô, sua função é essa, se acontecer isso, é isso que acontece. Se violar isso aqui, é isso que acontece. Porque quando o dinheiro entra, meu amigo, lá a coisa fica complicada, entendeu? Então, o Monark e o Flow é mais um caso desse. Eu concordo com o 38ão. O Monark vem falando um monte de besteira, mesmo que seja pra hypar, pra ganhar view. Isso mostra que ele não tá bem da cabeça. Isso tá claro. E se ele tá falando isso, do relacionamento que ele teve aí com o trans, e for coisa só pra hypar, piorou. Aí ele tá mais mal da cabeça ainda, bicho. Ele já perdeu tudo, tá ligado? Até as pregas. Então, mesmo que ele não tenha perdido as pregas, literalmente falando, se ele estiver inventando isso, ele perdeu de forma fictícia. Isso não muda nada. Isso é uma bichona. Não muda nada. Tá entendendo? Porque as pessoas estão vendo ele agora sem pregas. Então não adianta. Eu também interditaria pra ele se recuperar. Ele não tá bem, entendeu? Dá pra ver que ele não tá bem. Enfim. Vamos ver agora, por último, o caso do Fiuk. O drama de um jovem que está passando por um aperto muito grande financeiro. Para vocês terem a ideia, ele teve que vender uma Mercedes. Triste. Triste ver isso. Um jovem teve que vender uma Mercedes para poder se recuperar financeiramente, porque ele não está bem, porque o seu pai não está mais dando dinheiro, porque ele foi deserdado e porque a situação artística financeira dele está difícil. Vamos agora prestar atenção nessa história triste e dramática que o Brasil está acompanhando de perto. Muitas pessoas estão em oração por ele, porque ele não consegue mais manter uma vida de luxo e de muito dinheiro, porque ele brigou com seu pai. Vamos ver? Põe na tela então aí. Põe na tela que ele tá aí com a gente. Tá aí? Tá aí com a gente, pode pôr na tela. Garoto. Nosso amigo Fiuk tá na tela aí, velho. Felipe. Fiuk, primeiro, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Pânico. Vamos ver se o seu áudio está funcionando, que é a primeira coisa que a gente gostaria de saber. Desligou. Tá bom. É bom testar, é bom perguntar pra você ver que você, né? Boa tarde, Fiuk. Boa tarde, Fiuk. Cadê ele? Tá de volta? Ele está testando. Você sabe que hoje, Guaré, quando a gente faz a pré-produção e a pauta... Só uma coisa, isso aqui não é igual o Galvão Bueno, não, né? Eu tomara que não. Porque se for, eu vou ficar de novo com uma cara de trouxa. Pra quem não sabe, uma vez, eu muito fã do Galvão, falaram que ele não era uma zoeira. Eu acho que é o Fiuk de verdade. Será? Vamos ver se ele tá aí. Alô, Fiuk. Alô, papai. Ele tá... Ah, calma, ele tá testando. Estão se preparando. O Fiuk, pelo que me parece, está na residência dele, que é em Alphaville. Sim. Né? Ele Alphaville? tem Alphaville. Ele tem lá os carros maravilhosos, que ele faz o drift, que é um esporte junto com... Sim. Me parece que ele já fez documentários, agora um filme. Isso aí. E o estopim de tudo isso é que ele está sem dinheiro porque ele está investindo nisso. É isso, Léo? Olha, eu vou falar pra você, tem quentinhas não só disso, mas teve convites pra ele também. Parece que agora Fiuk está conectado com a gente. Boa tarde, Fiuk. Eita, e aí, dá pra ouvir ou não dá? Tá perfeito. Agora sim, bichão. Chegou o áudio.
Agora sim, viu Boa. que a gente tá aqui, levantou essa questão que foi babado, todo mundo aí tá querendo saber essa questão de crise financeira. Isso aí é verdade Sabe qual é que é o mesmo? negócio? Bando de doido, que eu sou só mais um de sei lá quantos mil brasileiros, milhões de brasileiros estão passando por essa fase, mas parece que tá todo mundo muito bem aí que fala de mim, né? Parece que tá todo mundo ganhando muito dinheiro. Então eu não ligo, galera. Antes de mais nada, já vou me apresentar. Agora eu sou o Fiuqueira, mano. Agora Que eu sou isso, nós, mano? entendeu? Fiuqueira, mano. Agora Ó. esquece, eu não tenho mais fardo pra carregar. Meu pai já me deserdou, meu irmão, não tenho que agradar mais ninguém, entendeu? Agora sou eu no meu corre, eu amo drift, eu amo carro. Se quer saber, eu recomeço quantas vezes eu precisar, eu vou fazer esse filme vai explodir, esse vídeo vai ficar registrado. Boa. Então, que a gente não tenha vergonha de recomeçar. E digo mais, eu já vou até acender meu cigarrinho aqui pra quebrar o clima. Então, O Sammy tem um também. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Primeiro, bem... Olha, outro caso aqui, tá? Claramente a gente vê que ele tá com problema. Vamos combinar? Claramente a gente vê que o Fiuk está com problema. Ele não está normal. Ele está passando por um aperto muito grande. Isso não é normal. Eu acho que isso não é motivo de graça. Entendeu? Ele está passando por um aperto grande. Primeiro ele passou aquele aperto lá no Big Brother Brasil. A gente viu que ele sofreu muito lá. Ele pediu perdão por ser homem branco, hétero. Não é isso? Ele pediu perdão. E agora ele está passando por um problema grave aí também. Que pelo visto, ele foi deserdado, pelo que ele está falando aí. Ele foi deserdado. Ele passou por problemas familiares graves, brigando com o pai. O pai que é um famoso cantor, um famoso ator. Pelo visto, se eu não me engano, o pai dele trabalha inclusive até com trabalha até com gado. Eu acho que o pai dele é até gado não só, é com agro. O pai dele parece que trabalha com agro também. Tem fazendas, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior que parece que, além de ser um grande cantor e ator, ele é um grande empresário, tá? Ele não é só um cantor, um artista. Ele é um grande empresário. E mesmo depois de velho, o Fábio Júnior continua trabalhando. Fábio Júnior continua trabalhando, continua fazendo shows, direto fazendo shows aqui em São Paulo, Alphaville, não sei o que, tá sempre fazendo show. É um cara que não precisava. Desculpa. É um cara que não precisava. Fábio Júnior é um cara que não precisava tá trabalhando mais. E ele tá trabalhando, tá se virando, correndo atrás, fazendo os corre dele. E ele é podre de rico. E o filho ficou no Big Brother pedindo desculpa, falando ele, ela, ele. Ficou pagando de Arthur Petri. O pai ficou pagando de Arthur Petri. O pai não, o Fiuk ficou pagando de Arthur Petri no Big Brother Brasil, falando elo, menine, desculpa por ser hétero. Se você critica é porque você na verdade quer ser igual. Ele ficou pagando de Arthur Petri no Big Brother Brasil. O pai viu e falou, ah é? Então você é woke. Você é o isentão. Você é o menine. Então te vira nos 30. E agora ele está sofrendo porque teve que vender uma Mercedes. Teve que vender uma Mercedes. Não, fica triste não. E agora ele tá aí, ai, porque eu tô depressivo, porque eu tô mal de financeiramente, porque meu pai, ai meu Deus. Ai, estou deprimido. Você entendeu? Aí você quer que eu diga o que agora que eu falei, ai não. Mas ele tá certo. Ele tá sofrendo muito, ele tá... Velho, eu vou falar um negócio pra vocês. Agora ele tá sentindo o que é você ter que se virar nos 30 pra sobreviver e não ficar pedindo, não ter tempo de ficar pedindo desculpinha por ser homem, por ser hétero, por ser uma pessoa normal.
É isso que tá acontecendo com ele agora. Ele tá conhecendo a realidade da vida. Não era o que ele queria? Ele não achou que tudo se resumia a isso? Que a vida era simples? Que o pai era o capitalista malvadão? Te vira agora. Te vira com o socialismo agora. Bem-vindo ao programa Pânico, Daniel Zuckerman, que a gente se conhece de longa data, desde a sua adolescência, onde você era um pequeno garoto que tinha uma guitarra e participava desse programa, você deve Ô, recordar irmão, disso. inclusive, antes de eu vender a guitarra, eu já tenho que agradecer o Emílio, que eu lembro quando a primeira vez que eu fui no Pânico, há muitos e muitos anos atrás, eu fui completamente desprotegido, que eu já queria... Ninguém sabe, mas sou emancipado desde os 16, tenho que me virar desde os 16, e a culpa foi minha de fazer essa família que nunca existiu, que eu que protejo, eu que ia nos programas, eu que falava e não sei o que, lá. E desde lá de trás, o Emilhão, ó... Eu lembro que você um abraço, mano, apertado pro Emílio, velho. Eu gosto muito de vocês, o que vocês fazem. Foi um momento mais de Toda a história nervosismo, né? também. Começo da carreira do Fiuk, que a gente deu uma ambientada principalmente o Emílio. Mas, Fiuk, deixa eu falar uma coisa pra você, só pra gente dar uma... entender o que tá acontecendo, né? Porque a rede social, de fato, são cortes. E a gente não sabe muito quais são as narrativas dela. Você fez um vídeo e agora a gente pode mostrar o vídeo pra gente entender da tua parte o que você quis dizer com esse vídeo. Podemos rodar o vídeo do Fiuk? Da tela. Da tela, por favor. Demora um pouquinho, viu, Fiuk? A gente, mas a gente vai colocar. O pessoal, o programa viu dessas coisas. começou Fiukão. hoje. Mas vamos lá, então. Dizer isso... Ué, que são 14 minutos de vídeo, né? Tá editadinho. Vamos passar só 13. Pô, mas só aquelas partes Eu não que vou são esconder, foda. não. Dizer isso dói num grau que eu consigo agora, de um jeito leve, tocar nesses assuntos e dizer essas coisas. Mas ficar fingindo que tá tudo bem pra proteger outras pessoas, tava doendo muito mais. Mas muito mais. É uma escolha minha? Não é uma escolha minha. Bom, é só pra dar uma ilustrada, Fiuk. Tá bom, tira o vídeo que ele é Muito bem obrigado, longo. muito obrigado. O negócio é o muito obrigado. seguinte. A gente sabe que você tem uma exposição na rede social, né? Você é um Sim, cara que tá lá, foi pro Big Brother. Mas o problema familiar, que todo mundo tem o seu problema familiar dentro, né, do off, não no on, quando você tá na rede social, é uma coisa íntima. E a gente, obviamente, tem muito respeito por toda a sua família, Vou só fazer um inclusive o Fábio parênteses. Jumbo. Normalmente os corações bons, Dani, normalmente quem tem um coração bom acaba ficando quieto, acaba sofrendo durante mais tempo, né, que os outros. Porque quem não tem muita bondade no coração não tem muita dó, velho. Não tem muita dó. Expõe, cria história, cria narrativa. Então eu demorei todo esse tempo pra entender que eu não sou o filho, cara. Eu sou eu, velho. Então eu não tenho que me comportar como as pessoas queriam que eu me comportasse. Né? Falar o que as pessoas queriam que eu falasse, proteger do jeito... Então eu só cortei essas correntes, cara, pra eu existir sendo eu, sacou? Então eu tinha que segurar essa pose de ser rico, eu tinha que segurar essa pose de estar tudo bem sempre. E eu não quero mais, irmão. Eu amo carro, eu mexo em carro o tempo inteiro, eu gosto de carro antigo. Então o engraçado é, se você parar pra reparar, se eu faço alguma coisa boa, criticam e as pessoas não acreditam. Se eu faço alguma coisa que as pessoas acham que é ruim, também não. Então, por exemplo, se você parar pra pensar, talvez eu tenha sido o único artista nesses últimos tempos que questionou a depressão. Porque parece que tá todo mundo tão feliz, né? Cantando música de... uhul, né? A vida tá uma beleza, vamos pular. Então eu me sinto responsável por isso. E acredito nessas pessoas que estão vindo. Não nas que já estão aí. Que não vão se agradar com nada, bicho. São um bando de pela saco, que nada tá bom pra eles. Então eu parei de me importar com essa raça, sacou? Sim, eu tô aqui entendo que agora você tá... pras pessoas que estão olhando pra frente, cara. Desculpa até interromper, mas eu entendo o que você tá falando, que tem a exposição, cara. Quando você vai falar de um vídeo, alguma coisa que você tem um desabafo, alguém vai te encher o saco, vai falar sobre. Mas na minha humilde opinião, e esse é o lugar que a gente tá tentando discutir aqui, é que é uma coisa dos bastidores, uma coisa da tua família. O cara quer falar, veja bem, o pai do cara, vamos lá. Eita, cadê? Vamos lá. O pai do cara, simplesmente, o pai dele é um dos cantores e atores mais famosos do Brasil. É um cara que, se eu não me engano, tem 30 anos de carreira, o Fábio Júnior. Um cara que é empresário, um cara que é forte, que é rico, que tem vários filhos, conhecido por ter muitos casamentos. E, pelo visto, é um cara de direita. Ele chega na Rede Globo e fala, desculpa por ser hétero, meu pai me odeia, eu odeio meu pai, capitalista malvadão, porque não sei o quê, porque eu sofri muito. É a vítima da sociedade. Porque aí a gente tira de sair um padrão de comportamento. Se o cara é ladrão, ele é vítima da sociedade. Se ele é um filho de papai, ele é vítima da sociedade. Desde que ele esteja com o argumento, a narrativa certa. Ele é vítima sempre. Ele nunca é culpado por nada, ele é sempre vítima. Chegou lá no BBB, porque menine. Porque Elo, ou Elo, chegou lá no BBB pagando de moçoila. Aí chega agora, o pai fala, tá bom, então te vira nos 30, moleque.
Você não é o bonzão, eu não sou o malvadão? Então te vira, não vou te dar mais nada. Perdeu tudo. Não vai nem ter mais nada, nem mesada mais, nem herança, nem nada. Vou deixar tudo pros seus irmãos que gostam do capitalismo, não é isso? Você não odeia o capitalismo? Viva do social. Vai lá, vai dar certo. Nem a China quis viver do socialismo. Vive aí, você, do socialismo então. Ai não, pai, mas eu sou um menino. Pai tirou tudo, agora tá aí. Ai, porque agora eu me anulei, porque eu... Cheio de filosofia o cara agora, velho. Se ferrou. Vai ter que se virar, vai ter que trabalhar. Vai ter que correr atrás, igual todo mundo. Vender uma Mercedes. Oh, meu Deus, que drama. O drama do jovem que teve que vender uma Mercedes, que ele fazia drift, para poder pagar as contas. Imagina se o drama do brasileiro fosse esse. O Brasil estava resolvido. O Brasil venceu. O cara vive em outro mundo, outra realidade. E aí ele não queria que ninguém falasse sobre, ninguém julgasse, nem porque ele estava falando isso na rede. Só porque ele falou isso num jornal nacional sobre isso. Sobre o pai super famoso e milionário. Família, quando você expõe o problema que é lá do passado, vai ter mais gente querendo dar o seu pitaco, porque Mas assim não é que a sobre internet... a família, cara. É sobre mim, Daniel. Sobre a minha vida. É sobre eu começar de novo. Eu recebi mensagem de gente que ia se matar, irmão. E me agradeceu que assistiu o vídeo e não fez besteira. Não, se o cara ia se matar, se churrascar, e deixou de se churrascar por causa do vídeo do Fiuk falando do pai dele, irmão, faz todo sentido você querer se churrascar, tá? Agora faz todo sentido. Se você deixou de se churrascar por causa do Fiuk ter feito um vídeo falando que ele não vai mais se anular porque o pai milionário dele deserdou ele. Meu amigo, fazia todo sentido você se churrascar, tá? Você não estava errado. Eu entendo você. Pô, pra cima de mim, velho. Na boa, o cara vai... Ah, não, porque eu vi o Fiuk falando um vídeo que o pai dele... Que ele agora vai ter que trabalhar... Porque eu vi o Fiuk falando no vídeo, no jornal, que ele vai ter que trabalhar agora porque o pai dele deserdou ele. Então, eu não vou mais me churrascar. Vale a pena existir. Pera aí, né, brother? Aí também pegou pesado, hein? Pera aí. E não é sobre ele. Não é sobre mim, não. É sobre minha família. É só sobre uma família global, milionária, que está em evidência sempre, e eu resolvi falar nos portais mais famosos do Brasil sobre o meu pai. Mas eu não queria falar sobre minha família, é sobre mim. O vídeo é sobre saúde mental. Você acha que eu tô preocupado com essas pessoas, velho? Ninguém quer saber de você, Fiuk. Só querem saber de você porque justamente porque você fala sobre sua família. Sobre o seu pai, principalmente. E sua irmã. Por isso que querem saber. Não querem saber porque você é uma pessoa interessante. Mas pelo seu pai e pela sua irmã. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não queria te falar isso, tá? Eu não se churrasque, eu não queria falar isso pra você. Mas ninguém quer saber o que você tem pra falar, nem sua vida. Querem saber sobre alguma coisa de sua vida. E o que você tem pra falar da sua família. E você sabe disso, tanto que você falou o quê? Que meu pai, minha irmã... Você tanto sabe disso que você usa eles como escada. Na verdade, eles não são escada. Eles são alavanca. Eles te jogam pra cima. É esse ponto que eu tô dizendo. Eu só tô aqui no ninho do formigueiro, num lugar que eu corro risco de ser zoado, de ser tirado e tal, porque agora eu entendo a minha verdade. Então... Não, você corre... Você corre risco? Foi na tela. Você corre risco, irmão? Bafa, alguém vai te encher o saco, vai falar sobre... Gente, foi o meu erro, porque eu nunca tive. Eu achei que eu tinha essa responsabilidade. Então as pessoas num lugar que eu corro risco de ser zoado, de ser tirado e tal, porque agora eu entendo a minha verdade. Então eu parei de me preocupar em convencer gente que, irmão, a gente não dá o que a gente não tem. Boa. Então, se você só tem lixo dentro de você, você só vai enxergar lixo nos outros. Então eu vou tentar reverter essa pessoa, vou tentar
Não tem como, entendeu? Boa. Então foi isso que eu me libertei. O Albeta quer fazer uma pergunta pra você, porque ele tem o Linhagem Geek e ele trouxe a notícia. E agora ele pode falar sobre a notícia com o próprio. Ô, Fiuk, você falou que eu tinha que parecer isso, tinha que fazer. Por que você tinha? Exatamente, foi o meu erro, porque eu nunca tive. Eu achei que eu tinha essa responsabilidade. Então as pessoas da minha família não se falavam. Eu achava que eu tinha obrigação de falar com um, de falar com o outro. Minha irmã já fez capa de revista, irmão, dizendo que o Fábio Júnior não é meu pai, entendeu? E eu sou o grande culpado de tudo. Pô, fui lá, falo com um, falo com outro. Eu quero amor, irmão, mas a partir do momento que eu não tenho esse espaço, eu vou ficar mentindo que eu tenho. Então eu comecei a ir pro propósito, acreditar em alguma coisa, ter algo pra me apoiar. Eu acho tão lindo ter fé, irmão, levar a vida de um jeito mais simples, dar risada com coisas bobas, entendeu? Então parece pequeno isso que eu tô dizendo, mas eu me sentia nessa responsabilidade de não falar demais. Eu escutava isso em casa, se você fizer tal coisa, você vai me atrapalhar. Né? Era muito complicado. Então eu tenho muito jeito pra falar dessas coisas pra não parecer que eu tô culpando ninguém. Sim. Eu só estou falando da minha vida e do momento que a gente tá vivendo. Então, eu falar de dinheiro, nossa, parece uma loucura. Será que se eu tivesse nascido na favela, as pessoas não iam achar uma loucura? Será que porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira? Porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco, entendeu? Então, eu só me libertei disso tudo, cara. Só. Sacamos. Basicamente. Agora tem aqui uma coisa polêmica. Agora é legal ser pobre, tá ligado? Como ele perdeu tudo, agora é legal ser pobre. Só porque meu pai é ricão, tá ligado? E eu tenho que ser também ricão. Pô, velho, não é assim, pô. Tá errado, gente. Não tem nada, nem doeu ser deserdado, nem doeu. O que é que tem ser deserdado, pô? É normal, agora é só seguir, vida que segue, vida que segue. Ele tá tentando se convencer, é tipo o Monark tentando se convencer de que era normal o que ele tinha feito. Que a gente falou anteriormente. Ele tá tentando se convencer que é normal ele se ferrar, perder tudo, porque simplesmente ele é um bobão. Um bobão, ele chegou e ficou querendo pagar de woke, pagar dos amiguinhos dele da esquerda. E a verdade é que a esquerda vive num mundo surreal, a esquerda queria ter o que ele tem. Ele queria ter o que ele tem, tanto que ele tá aí tendo crise existencial porque perdeu a herança. Ele tá tendo até crise existencial por causa disso. E aí tá aí agora, não, porque é normal, pô, porque o que é que tem? Não tem nada demais, eu tenho que ser rico porque meu pai é rico, pá, não sei o que. Véi. É engraçado, viu? Quando a galera se bate com a realidade, é engraçado. Tem uma polêmica aqui, porque ao falar de Porra, bicho, mais uma polêmica, meu, mais uma polêmica. Essa fera 7h37, galera. Fera pra galera aí, Esse é o Frota. Olha só, após Fiuk admitir crise financeira, André Surak faz convite. Louco, Andressinha, Fez convite pra conteúdo adulto, chamou de gatinho e falou: vem fazer comigo, toparia ou não? Bicho, eu não tenho assim. Se Jesus andava com mulheres, né? Por que eu não posso andar? Por que eu não posso fazer nada? Não, mas você faria conteúdo pago pra ver a bingolinha, assim, o Fiuquinho do Fiuk? Isso aí eu vou deixar. Sem querer aí, ele falou, ele chamou André Surak de quê? Se Jesus andava com pessoas assim, quem sou? Você vê que no fundo ele não quer, tá ligado? Velho, ele tá disposto a tudo, galera. Tem uma música dele aí que ele fala assim: pai, eu pensei até que era meme, mas é real. Uma música dele que fala assim: pai, preciso de orientação. Pai, preciso de dinheiro. Pai, tô vendendo o corpo inteiro. Quando a realidade da galera woke, a galera aí, ó, com dinheiro, que paga de socialista, paga de woke, quando a realidade bate na porta, o que eles querem fazer? Eles são mais capitalistas do que os que eles criticam. Eles vendem tudo, até o corpo. Até o corpo, ou seja, comercializa tudo. É mais woke no final do que a galera que eles criticam. Eles são muito mais woke do que essa galera.
Tá? Ou muito mais capitalistas do que essa galera. Do que as pessoas que eles ficam criticando, falando que são, ai, capitalista. Pô, você quer ser mais capitalista do que vender o próprio corpo? Ok. Mas, assim, fora essa resenha, falando da Andressa... Sim. Eu achei engraçado pra caramba. Eu vi umas 10 vezes, mano. Assisti sei lá quantas vezes o vídeo. E quem sabe a gente não faz uma resenha aí? Quem sabe acontece uma zoeira. Podia... Eu não sou nenhum ator pornô, né, galera? Então não esperem nada... Mas sensual. Nada Tinha o além da Antônio resenha, Alves, o né? taxista. Você pode reviver com o carro. Você vai de Uber pegar a André Surak. Começa assim, ó. É o Fiuk grafiteiro. Dá um cavalo de pau em Alphaville. Ô, Fiuk, deixa eu falar uma coisa. Falando do drift agora, falando do drift. Olha como as pessoas são comigo. Eu fui lá, expus a parada toda e falei, irmão, vou me virar. Sim. Vendi o carro, abri essa porra aqui da câmera. Eu falei, agora no Pix, não sei o quê. Um curso que eu já tinha gravado há sei lá quanto tempo atrás, que investi a cara também pra gravar o curso. Tava meio assim pra lançar. Então, quando a pessoa quer ver lado ruim, você vê, não importa o que eu faça de bom. Não importa que eu esteja falando sobre recomeçar, não importa que eu esteja falando sobre depressão, não importa que eu tô, lutando, criando coisas minhas, vendendo coisas, criando curso. Um curso que eu comecei o movimento do drift, cara. Eu acho que talvez eu tenha sido a primeira celebridade ou pessoa relevante a fazer drift no país. Então, é difícil, né, assim... Vamos contextualizar aqui, tá? Vamos contextualizar aqui. E ser justo. Ele entrou em uma emissora totalmente woke, no meio artístico totalmente woke, e ele quis pagar de metralhadora woke. Essa é a real. Quis pagar de socialista, metralhadora woke e toda essa hipocrisia. Chegou lá falando menine, não sei o que, Big Brother, desculpa por ser hétero. E no final ele queria, na verdade, ganhar dinheiro. Tanto que ele fez um filme aí, levantou uma grana. O filme não deu certo, parece que tiraram ele do próprio filme. Velho, o quão chato você tem que ser pra tirarem você do seu próprio filme. Tá? Então, provavelmente ele é mimado pra caramba, chato pra caramba, e quer pagar de virtuoso, que é o que essa galera toda chata, que quer ganhar mais dinheiro do que os outros e aprisionar, na verdade, a população a uma mentalidade de merda, faz. E é o que ele fez. Ah, eu sou woke, não sei o que, não sei o que, arrecadou uma grana pra fazer um filme, tiraram ele do próprio filme de tão chato que ele é, e ele continuou pagando virtuoso, de virtuoso. Ai, dinheiro, pai, ai, eu sofro tanto porque meu pai não me dá atenção, só me dá dinheiro. Atenção. Ou seja, o pai falou, tá bom, siga seu caminho. Ele saiu no prejuízo nesse filme, parece que tá respondendo até processos, ou tá processando, não sei. Deu uma maior treta, e agora ele tá aí tendo que se virar nos 30, e é tão capitalista que provavelmente, pelo que ele tá falando aí, está disposto até a gravar conteúdo aí. Não sei se, pelo que ele falou aí, não vai até os finalmente, mas começa assim, a gente viu o Monark aí elogiando a galera trans e depois a gente descobriu que, na verdade, ele já tinha sido, a dignidade dele já tinha sido usurpada. Então é isso. A realidade bateu. E ele vai ter que se virar nos 30 para poder ganhar o dinheirinho dele. Provavelmente vai voltar pro pai depois, pedindo desculpa, coisa e tal. Ou a gente vai ver ele fazendo coisas assustadoras para poder ganhar dinheiro. Beleza? Mas é isso. Deixa eu ver quem passou por aqui no Podiab, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de live aqui, que eu nem sei. É horrível pra eu mudar aqui de janela. 1h40. Tudo bem que demorou para entrar no ar, né? Eu tava ajeitando tudo aqui para poder entrar no ar ainda, pegando os vídeos. Mas enfim, nós temos hoje aqui mesma galera de sempre aqui, sempre comentando. Ninguém mandou live pix. Mande live pix, eu só consigo acompanhar em tempo real as mensagens se for live pix, porque senão eu tenho que ficar mudando aqui de janela. Eu não tenho essa habilidade. Vamos lá. Vamos ver aqui quem esteve aqui, quem mandou mensagem. Olha, a Leda Santos. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Cadê? Vamos lá. Temos aqui o Fábio Antônio, ele falou sobre o Felipe Mosca. A mensagem pulou aqui. Rodrigo Albuquerque mandou aqui sobre o Felipe Mosca. Esse Mosca é oportunista. Aí quem tá dizendo é você. Eu acho que ele só se deslumbrou demais e aí acabou perdendo a mão. O Wagner Filho mandou aqui lá ele, pobre Ceará. Esse Mosca é oportunista. Enfim, aí já é vocês que estão falando, né? Eu não tenho nada com isso.
eu não estou dizendo que ele é oportunista, eu acho que ele é deslumbrado. É um erro que acontece quando você não está pronto e colocam você na fama. Muita gente falando que ele é oportunista aqui. Pobre Ceará, a Amanda Campos manda. Pobre ele não é, tá, Amanda? Ele pode ter sofrido aí com essa situação, mas pobre ele não é. Isso aí eu posso te garantir. E a vida dele segue também. Seguiu. Esse Mosca... então, a galera tá xingando o cara aqui. Mas enfim. Mosca, se você quiser participar, tá aberto aqui para você dar a sua versão, coisa e tal. Eliquima... aqui sobre o Fiuk, sobre o Monark, o pessoal mandou aqui, ó. Não, aqui é sobre o Fiuk, pô. Mandou aqui... Ele queima... adolescente de 40 anos, o Fiuk, CLT, não deu certo igual o pai deu, lá ele. Enfim. E aqui temos o adolescente de 40 anos. Enfim. Muito obrigado pela participação de todos. Fica aí a lição, né? Fizer qualquer negócio, faça com contrato, para ter transparência e por desconfiar de todo mundo também. E não esquece de se inscrever, galera. Deixa o like. Todo mundo que passar por aqui, todo mundo que entrou agora aqui, você que está passando na internet e encontrou essa live aqui perdida no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, é muito importante, e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Também não esquece do canal de cortes do Pod Abner. Muito boa noite a vocês. Muito obrigado pela participação de todos. E até amanhã no próximo Pod Abner, tá? Teremos mais assuntos aqui. É isso, beleza? Falou e até amanhã. Esse é o Pod Abner.